Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 1º de março de 2026, hoje é domingo. Hoje nós estamos no nosso 5º dia da caminhada de oração 13. O tema do dia é: você é obediente ou resistente ao chamado da sua vida? O texto-chave está em Provérbios, capítulo 29, no versículo 1º. Nós estamos falando sobre o vaso, que Deus está limpando esse vaso, restaurando, reposicionando, para que Ele possa encher a gente de azeite, de unção, de vida, de energia, de vigor, de restauração dos sonhos. Esse é o plano de Deus para nós. A palavra de Deus diz que Ele tem planos de paz e não de mal. E estamos começando mais um mês, né, irmãs? E eu estou muito feliz de estar com vocês. Esse mês nós vamos passar o mês toda junta, e o mês de março, e eu desejo que seja um mês incrível, um mês de presentes, que nós abrimos a nossa vida para receber os presentes. Então, como eu disse no início desse devocional, um dia é um presente, o mês é um presente, tudo é um presente, irmãs. Um dia de chuva é um presente, um dia de sol quente também é, um dia de muita neve é um presente, tudo é um presente da parte do Senhor. E o objetivo dessa caminhada de oração é a gente aprender a ser livre para desfrutar, para degustar no caminho, nesse caminho chamado vida. E hoje eu quero falar sobre a obediência e a resistência. Então vamos lá, vamos ler o versículo do dia, capítulo 29 de Provérbios. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado ou quebrado de repente, sem que haja cura. Olha isso, que temor que dá de ler isso. E o vaso, né, como eu estava dizendo ali, vaso que se quebra, ou o vaso que está travado, segurado pelas raízes do pecado, raiz de amargura, pequenas coisinhas, que hoje nós vamos estar falando sobre essa resistência. Não é só o pecado que pode quebrar esse vaso. Não é só essas raízes de amargura. A dureza do nosso coração quebra o vaso. A desobediência nas mínimas coisas vai trazendo rachadura, vai trazendo, você sabe, aquelas fissura, aquelas linhas de rachadura numa louça que não está quebrado, mas ela já está marcada ali, ela já está predestinada a quebrar naquele lugar. São essas pequenas coisinhas, as resistências, quando nós resistimos ao novo, e às vezes resistir o novo de coisa tão natural da vida que não parece ser um pecado. Mas a gente está resistindo, a gente resiste o novo, a gente resiste o mover desse vaso, porque nós somos um vaso e Deus move esse vaso conforme Ele quer. Uma hora Ele vai colocar na prateleira, outra hora Ele vai colocar embaixo. A gente não sabe o que Deus quer com a gente, Ele vai nos movendo. Nós temos que estar livre de todo o peso que nos impede de correr a carreira que nos está proposta. Não sei se vocês observarem, mas eu mudei o slogan da caminhada, que era azul, mudei para verde, né? Para que seja um novo tempo, é um novo tempo. A gente não pode a vida é muito fácil você se acostumar, porque o acostumar, você cria uma falsa, entre aspas, uma falsa segurança. E a gente resiste porque a gente tem medo. Quando a gente resiste às mudanças, a gente resiste o novo, a gente resiste aquilo que Deus quer fazer, porque a gente tem medo. Então, vou ler de novo, porque esse versículo é muito sério, que a gente possa ponderar nele. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrado, quebrantado de repente, sem que haja cura. Esse repreendido não é também só que você está fazendo uma coisa muito séria e um pecado e Deus está falando. Não, é coisas mínimas, coisas mínimas. Então, vamos lá. Resistir, o que é resistir?
né? É não buscar compreender o caminho. Quando a gente resiste, você não está entendendo o que está acontecendo na situação, na sua casa, em você, no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções. Você não está entendendo, mas você resiste. Você resiste buscar um aconselhamento, você resiste fazer um discipulado, você resiste em ler a palavra. E esse resistir, eu gosto de tentar pensar de várias formas. Eu gosto que a gente bota um leque assim. Então eu tento trazer diferentes pensamentos sobre aquilo. Então esse resistir não é aquela coisa também, talvez, porque tem pessoas que resistem duramente, eu não vou fazer, eu não quero e tal, mas tem aquela resistência mais branda, mais disfarçada, que você tem que se conhecer, e no meu caso, quando eu resisto, é uma resistência mais branda. Eu não sou uma pessoa que resisto assim, não, vou fazer, não sou um cavalo, sabe, assim, domado, eu sou mais devagarzinho, eu vou igual um gatinho, assim, vai despistando e vai resistindo ali. Ai, amanhã eu faço. Procrastinação, por exemplo. Procrastinação é uma maneira de resistir o que você tem que fazer. E a procrastinação, ela é lenta, né? Amanhã eu leio, amanhã eu faço, amanhã eu caminho para cuidar do meu corpo, amanhã eu procuro um médico. Você vai deixando as coisas. Isso é resistir. Você está resistindo o que você precisa fazer naquele momento. E então resistir é não buscar compreender o caminho. Se você não está entendendo o caminho que você está vivendo, porque a Bíblia diz que o homem sábio conhece o tempo e o modo. Que tempo eu estou vivendo? O que a vida está me pedindo nesse momento? Resistir é fingir também que você não está vendo. Fingir que você não está vendo a vida gritar, chamando a sua atenção e de repente vem um colapso. Isso a gente pode ver na própria saúde, né, irmãs? O corpo da gente, ele foi criado assim, perfeito, ele fala, ele te avisa, ele te dá sinais, e a gente está ali fingindo que não está vendo, a gente vai deixando, a gente vai achando que a gente é de ferro, a gente vai deixando, deixando, a gente não cuida, e de repente vem um colapso. Aí a pessoa assusta, não, mas de repente aconteceu. Não, não foi de repente, não. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, o seu corpo já estava ali te alertando. Resistir também, uma resistência que eu tenho visto nesses últimos tempos, assim, com essa avalanche de informação, é, internet, agora com a inteligência artificial, a resistência tem vindo de forma de distração. Você se ocupa com mil e uma coisa para não ficar a sós com você mesma, para não ter que lidar e enxergar tudo o que você precisa na sua vida. Porque esse equilíbrio para você entender a sua mente, para você entender que nível de luz você que nível de luz você tem, o que você precisa alinhar, esse nível para você enxergar esse vaso, começar a arrancar essas raízes, entregar o vaso na mão do oleiro, isso precisa de tempo, tempo a sós com você. Quando eu criei a caminhada de oração, ela nasceu com uma caminhada literalmente. Em 2012, eu precisava voltar a fazer exercício. O que eu gosto de fazer é caminhada, então eu comecei a caminhar, e nesse caminhar eu ia orando, falando com o Senhor da minha vida. Eu estava passando umas novas fases, eu queria mudar de trabalho, eu queria parar aquele trabalho que eu estava muito cansada emocionalmente, então eu estava tomando a decisão de parar aquele trabalho. Eu parei, né, porque eu parei ali e estava orando o que seria o meu novo tempo. Na época eu senti que eu devia ficar em casa por uns 2 meses, mas aquilo se alastrou para 2 anos, foi muito bom, foi aí que Deus me trouxe uma cura muito grande, foi aí que nasceu essa caminhada de oração, porque nesses 2 anos eu ia caminhando, ia falando com o Senhor, ia entendendo o que eu precisava melhorar, o que eu precisava mudar, e entendendo o novo tempo que Deus estava trazendo na minha vida, e foi assim que nasceu a caminhada de oração.
dispensando tempo comigo mesma. Nós precisamos dispensar tempo conosco mesma. Nesses dias, irmãs, esteja caminhando. Eu não estou tendo tempo, eu não estou conseguindo ainda ter tempo, porque os devocionais estão sendo assim para mim, já chegando, né? Que eu não tive nem tempo de explicar, de contar como é que foi a caminhada. Tô tendo de salpicar um pouquinho no meio dos devocionais, porque senão a gente vai chegar no final e eu não vou nem ter, talvez não tenha conseguido falar. Mas a caminhada de oração, ela tem esse objetivo de você cuidar de você, corpo, alma e espírito, é isso. E até uma pessoa me perguntou, irmã, não vai ter caminhada, a gente não vai ter que caminhar dessa vez? E eu falei, vamos, mas eu não estou conseguindo falar, né? Então, se você pode, principalmente se você está no Brasil, um clima bom, caminhe, né? Para quem não sabe, quem é novo, que chegou aqui, eu moro nos Estados Unidos, esse inverno está muito rigoroso, nós temos muita neve aqui fora ainda para derreter. Na última semana, entre uma semana, nós tivemos 2 tempestades de neves muito fortes que não víamos há mais de 10 anos atrás. E então eu não estou podendo ainda caminhar, tem que esperar essa neve derreter, esquentar um pouquinho, mas como eu vi que aqui nos Estados Unidos você fica muito tempo com o clima difícil, eu aderi a uma bicicleta acredito que nos últimos 7 anos, não me lembro. Então, quando eu não posso caminhar, eu tento fazer a bicicleta. Mas essa caminhada para você ter tempo com você, sabe? Vai caminhando e vai pensando em você. Não vai separar esse tempo, irmãs, para fazer oração intercessória para os outros, não. A não ser que o Espírito Santo te guie, mas é para você. Vai falando, vai orando sobre os devocionais, vai orando sobre o que você ouviu, tenha sensibilidade do que Deus está querendo trazer. Mas então, vamos voltar aqui. Então, resistir é você se distrair. Você faz 1000 coisas, sabe aquelas mulheres bem agitadas que não consegue parar porque porque elas não querem ficar com elas mesmas. E como eu disse que a caminhada nós vamos falar de idade, eu vou entrar ainda, irmã, aguenta firme que eu ainda vou entrar nesse tema da idade, porque é necessário, faz parte dessa caminhada, eu criei essa 13 baseada nisso, porque eu vou fazer 50 anos, eu tô vendo o que a fase está me pedindo, eu tô vendo que a gente resiste. E então, como a gente vai vendo que as coisas precisam mudar, aí as mulheres começam a fazer um monte de coisa para não passar tempo com elas mesmas. Ao mesmo tempo, tem aquelas mais pacatas, que é o meu caso, que também resiste procrastinando. Procrastinando ali e vai enrolando e não faz o que tem que ser feito. E principalmente, irmãs, muitas vezes a gente distrai, não é só com coisa ruim, né? Tem muitas mulheres que se distraem aí com porcariada, com falatório, com muito vídeos, com muito TikTok, com muita besteirada, mas tem muitas mulheres que estão, e principalmente as que gostam de buscar, a gente às vezes se distrai com coisas boas. Muita pregação, muito curso, muito podcast, muito devocional de outras pessoas, e, e daqui a pouco você só está enchendo a sua cabeça, mas você não está ponderando. É só para trazer um leve conforto. Ai, como eu escuto a palavra sempre. Ai, como eu estou sempre cheia da. E isso é muito bom, não estou dizendo que não é. Só que a gente precisa entender: será que eu estou realmente absorvendo e praticando? Eu estou sendo obediente ao que eu estou aprendendo ou eu só estou me enchendo por encher, né? É, Eu tenho tentado observar sobre isso, porque eu amo aprender, eu amo escutar, essa era da gente poder escutar, né, um podcast, escutar um devocional, você coloca um foninho, você vai fazendo suas coisas, é muito gostoso, mas eu comecei a observar, gente, eu não fico mais quieta, só eu estou fazendo as coisas, eu estou sempre ouvindo alguma coisa, tem hora que você precisa estar quieta, a nossa mente não, ela não suporta tudo isso, irmãs, ela não suporta tudo isso. Nós não fomos criadas para tanta informação, para tanto falação na nossa cabeça. Então a gente precisa também se aquietar. Eu não estou dizendo que é errado, eu amo fazer isso, tanto é que eu estou fazendo devocional para vocês. Mas é perceber. Então vamos voltar aqui.
Deixa eu ler o versículo de novo para a gente não se perder. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. Se nós resistirmos, vamos ser quebradas sem que haja cura. Então vamos clamar ao Senhor enquanto é tempo, enquanto Ele pode, enquanto Ele quer refazer esse vaso. Porque foi o que a gente leu sobre Esaú ontem. Ele negligenciou, ele se distraiu, ele deu importância para uma comida muito mais do que para o direito de primogenitura, ele vendeu e depois fala que ele se arrependeu, que ele se arrependeu, não, que ele tentou se arrepender, que ele nem conseguiu e que mesmo com lágrimas ele não teve como recuperar. Então tem áreas na nossa vida que talvez se a gente não se posicionar agora e não entender, depois não tem como a gente chorar o leite derramado. Uma delas é a velhice, irmãs. Se a gente não se preparar para os tempos que a gente vai viver, depois não tem como reclamar. E uma delas é a velhice, é a coisa mais séria, né? Porque em nome de Jesus que a gente venha viver muito, muito tempo para poder desfrutar daquilo que o Senhor tem. Então observa o que você está gastando seu tempo. Sabe? Cada era o inimigo traz uma coisa. Antigamente era o telefone, falar no telefone. Eu mesmo já falei na caminhada de oração que eu tinha esse problema. Eu falava demais no telefone, horas e horas. E hoje eu já arrependi disso milhões de vezes, porque isso consumia meu tempo, isso me distraía, sabe? E atrapalhou muito o processo. Por mais que eu estava falando coisa boa, por mais que eu estava conversando com irmãs, falando da Bíblia, falando dos testemunhos, até isso nós temos que nos educar, porque tem coisa que nós estamos correndo de nós mesmas. Então vamos lá, resistir a ficar olhando para o passado. Ah, mas porque eu era jovem, eu tinha força, eu tinha um trabalho bom, eu tinha um casamento bom, eu tinha quando os meus filhos eram pequenos, quando aquela igreja que eu frequentava era tão boa. Você fica só olhando o passado. A vida está passando e você não faz. Ou você fica só olhando o futuro. Quando eu chegar lá, quando eu fizer isso, quando acontecer isso, ou quando acontecer aquilo, e você vai passando a vida. A vida, ela é um presente e ela passa rápido. E para viver esse presente, para desfrutar, nós precisamos uma coisa assim que é o que eu tenho tentado exercitar nos últimos anos: presença. Você tem que estar presente. Muitas vezes nós queremos que Deus esteja presente na nossa vida, que Ele esteja conosco, mas Ele também quer que você também esteja com Ele. Sabe? Ele é presente, ele é onipotente, mas e a gente, a nossa presença, e a nossa consciência, e a nossa inteira, você está inteira ou você está com o coração dividido? Então, essas coisas são resistência. Então, eu vou repetir o tema: você é obediente ou resistente ao chamado da sua vida? Nós pensamos que chamado, quando fala de chamado, a gente só coloca quer fazer a obra. Eu vou ser grande pregadora, eu vou ser grande cantora, eu vou ser grande missionária, eu vou ser um grande pastor, eu vou ser um grande apóstolo, eu vou ser um grande fundador da igreja, eu vou escrever um grande livro, eu vou ser conhecido. Não é isso só. Não é isso. Isso aí é uma parte. A parte principal do chamado é você ser. Você ser quem Deus te chamou para ser. É você brilhar a luz dele, é você escrever a sua história, caminhar na história que ele escreveu para você e ir vivendo aquilo que ele escreveu. Resistir é não entregar, é não confiar. Nós resistimos porque não queremos entregar. E Mateus, capítulo 13, 12, fala daquela palavra que eu falei para vocês. Aquele que tem, terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, quanto mais a gente entregar e viver o propósito, mais ele vai te dar propósito, mais ele vai te dar vida. Mas se você resistir, até o que você tem lhe será tirado. Olha que louco. Olha que profundo isso. É mais ou menos assim. Você tem pouca força, você tem pouca saúde. Se você não cuidar disso agora, até o que tem lhe será tirado. Lá na frente o trem fica pior. Lá na frente a coisa fica pior. Então, que Deus nos dê graça e temor, em nome de Jesus. Eu vou contar uma experiência simples
que eu estava resistindo, para vocês tentar começar a entender aí que às vezes a gente ouve pregações e a gente só pensa no grande, né? Mas é as pequenas raposinhas que destrói a vinha. Como eu falei sobre a perimenopausa, eu tenho 49 anos, estou percebendo que eu já estou, e eu não estou falando só de sintomas que todo mundo fala, de calorão, de às vezes uma ansiedade, uma tristeza, uma depressão. Eu não estou tendo essa parte, eu não estou sentindo isso. Meu caso começou com um sono ruim, acordando muitas vezes de noite para ir no banheiro, e acorda e dorme, uma confusão. E o pior, o sinal mais pá que está na perimenopausa, que foi a menstruação desregulada. Começou a atrasar muito, depois começou a vir muito, por fim, isso já tem uns 2 anos, essa questão desses atrasos. Por fim, já fiquei 4 meses sem menstruar, já fiquei 2 meses, agora estou no momento 3 meses. E quando eu percebi que isso, antes de chegar nesse ponto aí de faltar 2 meses, 4 meses, quando começou a ficar atrasando, que ela nunca atrasava, e começou a atrasar uma semana, atrasar 17 dias. Antes de eu perceber isso, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de menstruar. Eu sempre valorizei a menstruação. Porque eu entendia, mesmo sem entendimento. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmã. Quando você busca o Senhor, e você lê a palavra, e você tem intimidade com o Senhor, mesmo que você não saiba coisa cientificamente, você é inspirado pelo Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor nos ensina todas as coisas. A unção, em Tiago está falando isso, não sei o versículo direito agora de cor, mas Tiago fala que a unção de Deus nos ensina todas as coisas. Por isso você vê que os antigos, por eles estarem mais, viviam uma vida mais, como que eu falo, mais honesta, menos pecado, menos envolvimento com tantas coisas. Por isso os antigos sabiam muitas coisas, mesmo sem ter estudado. A unção, ela nos ensina. Quando você se expõe, quando você deseja aprender, quando você se abre, você recebe esse entendimento. Então, inconscientemente, ali, sem esse entendimento científico que a gente está tendo agora, eu entendia o valor da menstruação. Eu falava, gente, esse negócio é bom, né? Acaba a menstruação, sua pele tá linda, clarinha, seu cabelo tá brilhoso. Eu começava, eu era nova, irmãs, eu tinha 20, menos de 20, 30 anos, eu já olhava e falava, quando você viu uma mulher assim que de repente ela envelheceu de repente, engordou, tá meio inchada, eu nem sabia ainda os sintomas de menopausa, sobre menopausa, mas eu já intuitivamente falava, ixi, eu acho que a menstruação está acabando. Porque quando acabava, o envelhecimento vinha. Então, eu tinha essa conexão. Baseado nisso, quando eu comecei a perceber que a minha menstruação estava tendo esses problemas, problema não, porque é natural da vida, né? Mas na minha cabeça era um problema. Eu comecei a resistir. Não, porque na minha cabeça eu queria ter, se eu fosse ter, que eu vou ter, em nome de Jesus, tem que ter, né? A menopausa, que seria depois dos 50. Porque minha mãe teve entre 52 e 54 anos. Então, na minha cabeça, eu imaginava que era depois dos 50. Só que na era que nós estamos vivendo, devido a tanto estresse, má alimentação, falta de exercício, várias coisas, as mulheres estão tendo cada vez mais jovens, né? E fora que antigamente não se falava em perimenopausa. Não falava nem na menopausa, quanto mais na peri, né? Que é o processo que antecede. E eu imaginava que ele chegava meio de repente, né? Não imaginava que ela ia parando assim, imaginava que ela chegava de repente, teve hoje, daqui a pouco não vai ter mais e já chegou. Mas não é bem assim. Então eu comecei a resistir. Estou contando essa experiência para vocês entenderem como que a gente resiste coisas tão simples na vida da gente, tá? E depois a gente paga o preço, porque tudo que é natural, irmãs, também está ligado com o espiritual. Nós somos seres espirituais. Então, tudo, primeiro é espiritualmente, depois para acontecer naturalmente. Até isso está ligado à vida espiritual da mulher, porque é um novo ciclo não só na terra, não só no corpo, mas um novo ciclo espiritualmente. E aí eu comecei a resistir. E resistir, eu não aceito, eu não quero, né? Dentro de mim, que eu não, igual eu falei para vocês, né? Igual eu te falei, olha, amiga, igual eu falei para vocês, eu não sou uma pessoa que eu resisto assim, de ficar falando, lutando, é dentro, é interno, é calminho, eu sou uma resistente mais calminha, né?
E aí eu comecei a resistir. Não aceito, não quero, não é hora disso, não vou ter. E comecei a lutar contra aquilo e tomo suplemento para que ela volte e faço tudo que até. Aí foi um ano assim aquela luta, né? E aí eu me inchava muito e vi meu peso mudando. Sempre fui muito magrinha, assim, era, né? Era magra a vida toda, ver meu peso mudando. E aí eu comecei a entrar em desespero. Eu não aceito, eu não aceito. E aí, irmãs, até que orando, né, no meu devocional e tal, eu senti isso, minha filha, entrega, senão você vai sofrer muito mais do que você está querendo, imaginando. Você vai sofrer muito mais. E aí eu comecei a fazer a oração da entrega. Ano passado, comecei o ano, falei, eu vou entregar. Então, todos os dias eu entrego. Senhor, eu me abro, eu abro as mãos e eu digo, eu recebo o novo tempo do Senhor para a minha vida. E, irmãs, isso trouxe uma leveza que até desinchar, eu estou desinchando, tá? Então, não resista. Depois eu vou falar mais sobre isso quando a gente estiver falando de idade, mas não resista, não resista. Entrega. E eu quero falar para vocês, quando vocês estiverem orando, fazendo o seu tempo com Deus, eu tenho feito isso já. Abra as mãos, sabe? Aquela posição de receber e fala, Pai, eu recebo o que o Senhor tem para mim hoje. Eu recebo. Se é a maternidade, né? Você acabou de ter bebê, é um tempo difícil. Eu recebo. Eu recebo esse tempo. Eu não vou resistir. Eu não vou ficar brigando. Ai, porque hoje eu não dormi. Ai, porque hoje eu não sei o que aconteceu. Ai, porque para de falar e abre para o novo. Mas vamos lá, que eu não quero, né? Não é esse ainda o tema, né? Então não resista àquilo que Deus tem. Outra coisa, quando vocês estiverem orando também, que eu queria falar, coloque a mão sobre a sua cabeça, sabe? Ministra vida, ministra luz nessa mente, ministra luz nos seus olhos, ministra luz para você enxergar aquilo que Deus quer que você enxergue, ministra no seu ventre. Eh, eu comecei, né, fazer isso de me abrir para receber esse novo tempo da menopausa que está chegando, e eu comecei a colocar a mão no meu ventre e falar, Senhor, eu recebo. Eu quero passar nessa fase da melhor maneira possível. Muito obrigado pela oportunidade que o senhor está me dando. Foi difícil, irmã. Foi difícil. Foi uma briguinha aqui interna. E aí, vamos lá. O único que pode quebrar o vaso é o dono do vaso, é o oleiro. Não tem coisa melhor, como diz lá em Jeremias, que o vaso quebrou na mão do oleiro. Não tem coisa melhor do que a gente ser quebrada na mão do oleiro. Porque aí não é aquele quebrado de dor, de sofrimento, vai ter às vezes, né? Mas ele tá ali te acalentando, ele tá ali te sustentando, ele tá ali te mostrando, olha, vai passar e você vai viver o melhor, você vai viver o melhor. Essa é a nossa canção, né, da caminhada. Você vai viver a melhor parte. E até mesmo na menopausa, que parece que é o fim, parece que agora é ladeira abaixo. Não é, não. Nós vamos viver a melhor fase. E eu posso te falar, mas eu nem cheguei lá, não. Talvez eu ainda tenha muito chão para enfrentar, muita coisa para lutar. Mas olha, depois que eu entreguei, eu falei, uau, tem muita coisa aí. Porque junto com essa fase vem unção, vem capacitação, vem muita coisa que Deus quer fazer. E vamos ler Isaías 61, capítulo 61, versículo 12, para falar o que o Senhor quer fazer realmente na nossa vida, o que Ele quer fazer nesses dias, qual é o propósito da gente se expor na palavra, qual é o propósito da gente conversar com Ele sobre tudo, sabe, de ter intimidade com Ele, por que eu estou dormindo assim, por que eu estou engordando dessa forma, por que eu estou inchando, por que eu estou com esse sentimento ruim, por que eu estou sentindo que eu não estou com graça com a vida, por que eu estou sem ânimo. Irmãs, nós somos filhas amadas do Pai, Ele ama te ouvir, Ele ama te ouvir, nos mínimos detalhes. Não pense que não é importante para Ele, não é importante. E o meu sono, quando eu entreguei, quando eu comecei a entregar, irmãs, acabou aquela acordação, acabou. Agora eu durmo em paz de Cristo, porque Deus, uma coisa que o Senhor estava me falando, Deus não desperdiça nada. Nada na sua vida ele vai desperdiçar. Tudo ele vai usar
Se você colocar diante dele, tudo ele vai transformar. Ele é o oleiro. Tudo ele vai pegar aquilo ali, ó, não tem um pedacinho do vaso que ele não vai pegar e vai transformar. Porém, Satanás é a mesma coisa. Ele também não desperdiça nada, né? Ele não desperdiça, não. Como é que ele fala? Ele pega tudo. Ele tira. O que ele vai fazer? Quando você estiver passando por algo natural, às vezes muito até simples de resolver, se você está resistindo, se você não está alinhado, ele vai pegar aquilo ali e vai te atormentar. Vai te atormentar e vai fazer aquilo ali ficar 100 vezes pior. E aquilo vai te consumir, vai tomar a sua atenção e vai te distrair. Então, eu aprendi isso. Qualquer coisa que estiver passando, na mão do Pai, ele vai fazer transformar para o seu bem, porque é isso que a palavra diz, que ele transforma todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o inimigo tira proveito de tudo, de tudo. Ele tira proveito de tudo para te destruir. Vamos lá, vamos ler Isaías para terminar, para a gente meditar em Isaías capítulo 61. Essa palavra estava se referindo a Jesus, mas ela também se refere a nós, porque o vaso é para acontecer isso aqui com o vaso, ó. Então, quando eu estiver lendo, você pensa em Jesus, pensa em você, no chamado que Deus tem para a sua vida. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr liberdade aos algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto, numa coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Vou parar até aqui para explicar, estou no capítulo 61 de Isaías, parei no versículo 3. Então, essa palavra está dizendo que o Espírito do Senhor está sobre nós. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele leu esse texto, né? Ele estava lendo o texto de Isaías, ele estava falando dele mesmo, porque essa palavra está dizendo, é sobre o Messias, mas ela fala da gente também. Começa a ler isso, começa a ler esse texto sobre a sua vida. Muda o seu palavreado, se abra para aquilo que Deus quer. E ele está dizendo que o Espírito do Senhor está sobre nós, e ele nos ungiu. Esse vaso vai ser cheio de azeite em nome de Jesus. E você foi criado para proclamar boas novas. Não é só estar pregando de falar, irmão, é com a sua vida, é no seu sentar, no seu levantar, você prega boas novas. E também para dizer o ano aceitável do Senhor, porque o Senhor, ele virá para restaurar todas as coisas, mas também o dia da vingança do nosso Deus, porque ele é justo juiz. E todos nós vamos ter que prestar conta diante do tribunal do Senhor. E a pôr em Sião os que estão de luto uma coroa, ao invés de cinza. Né? A consolar, nós fomos criados para consolar umas às outras, para levar óleo de alegria. Deus quer trocar as nossas vestes, né? Vestes de pranto em vestes de louvor, e tirar o nosso espírito angustiado. Está falando aqui que ele quer nos chamar carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Nesse vaso tem que ser plantado só o que Deus quer. Né? O vaso, ele representa várias coisas. Ou você enche ele de azeite, ou, você não, né? O Senhor, ele que decide, porque nós somos o vaso. Ou Deus enche de azeite, ou ele planta, ou ele nos põe em cima, ou ele põe embaixo, para enfeite, para aquilo que ele quer. O que tem que ser plantado nesse vaso é o que Deus quer. Não é as nossas raízes de amargura, não é os nossos pecados, não é estar cheio de medo. Deus quer nos limpar. E aqui está dizendo que ele é poderoso para fazer isso. Vamos continuar. Versículo 4. E edificarão, o que essa pessoa aqui, né, que é o Messias, aí vai estar edificando os lugares antigamente assolados, restaurando os que antes foi destruído, renovando as cidades arruinadas, destruída de geração em geração. Olha isso, ele vai restaurar a nossa vida. Essa aqui é uma vida do ser humano. Deus quer restaurar, fazer uma restauração, fazer
como é que eu falo, gente? É quando você vai fazer uma reforma na sua casa, ele quer reformar lugares antigamente assolados, lugares que na vida da gente ali, ó, anos e anos foi atormentado pelo inimigo. Tem áreas na vida da gente, irmãs, que há anos que o inimigo tira proveito, porque às vezes a gente ainda não aprendeu a se render e deixar o oleiro refazer. Está falando que que vai restaurar lugares destruídos e vai renovar cidades que já foi arruinada, coisas que foram destruídas de geração a geração. Olha que palavra maravilhosa. Então, coisas que perseguem você de geração a geração, coisas que a gente fica olhando para a vida da gente e fala, lá vou eu de novo repetir um problema da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, de não sei quem. Deus quer quebrar isso em nome de Jesus. Por isso a palavra de Deus diz aqui que o Messias veio para isso. Isso aqui que Jesus quer fazer na nossa vida. E vamos lá, versículo 5. Estranhos se apresentarão e apacentarão vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhadeiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, vos chamarão ministro do nosso Deus, comereis a riqueza das nações, e na sua glória vos gloriarei. Então, por mais que a gente tenha passado lutas e tá arruinado e tá destruído, quando Deus restaurar, nós vamos, o plano dele para nós é isso aqui, ó. Por isso que eu disse aquele devocional, quem é você? O plano dele para nós é que vocês sejam chamados sacerdotes do Senhor, ministro do nosso Deus, para comer a riqueza das nações e a sua glória, e na sua glória vai ser glorificado o nome do Senhor. Em lugar da vossa vergonha, terei dupla honra. Em lugar da sua afronta, exultarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuirei o dobro e terei perpétua alegria. Esses são os planos do Senhor para nós, irmãs. Mas nós temos que cavar esse poço, nós temos que limpar esse vaso junto com o Espírito Santo. Aí vamos de novo, vamos aqui no versículo 8. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Eu dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Deus está disposto a nos recompensar, porque tudo que a gente faz, há uma recompensa. Não adianta a gente ter essa teologia de que não precisa fazer nada, que nada que a gente queira fazer, a gente vai conseguir agradar e mudar a vontade de Deus. Não, Deus está dizendo aqui, ele é um Deus de recompensa. Se você se esforça, Deus vai te recompensar no corpo, na alma, no espírito. Você tem que se esforçar, nem que seja para colocar diante da palavra, tem que se esforçar para ler a Bíblia, tem que se esforçar para ir na igreja, tem que se esforçar para louvar o Senhor, porque a nossa carne não quer nada disso. Então vamos lá. Ele vai te recompensar e ele vai fazer uma aliança eterna com você. A sua posteridade, que é seus filhos, ou aqueles que vêm depois de você, será conhecida entre as nações. Os seus descendentes no meio do povo. Todos quanto os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Vocês já viram família assim, gente, que você olha e fala, gente, que família que tem algo especial, né? Porque foi passando ali, ó, a graça do Senhor. E nós temos que proclamar isso sobre os nossos filhos. Se os seus filhos não estão vivendo aquilo que você acha, proclama essa palavra. O Senhor falou, Pai, que a sua palavra, que a minha posteridade, os meus descendentes virão e serão reconhecidos como família bendita. Proclama isso sobre seus filhos desde pequeno. Proclama isso no seu ventre, se você não tem filho. Proclama isso sobre a sua própria vida. Versículo 10. Regozijar-me-ei e muito no Senhor. A minha alma vai se alegrar no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação, me envolveu com um manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante. Olha essa última palavra agora, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Olha, Deus quer que você viva isso aqui, ó. Você tem uma alma alegre, com louvor, seja revestida de novas vestes, vestes de salvação, que você seja coberto por esse manto e que você se enfeite com as joias. Que joias? Nós falamos sobre isso. O que que nós começamos o devocional? A mulher perdeu a dracma era um enfeite, é uma joia. As dracmas que nós estamos perdendo, irmã, que nós estamos deixando para lá, que nós não estamos
olhando, entendendo, as coisas que nós estamos deixando para lá estão deixando de ser joias que resplandece o seu relacionamento com o seu noivo, que aqui está dizendo como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Estamos deixando de resplandecer que somos noivas do Senhor, porque nós não estamos colocando ali as nossas tiaras, o nosso colar com as dracmas. As dracmas, eu falei, as dracmas são fases, são repartições, são parte da sua vida. Então, vamos no último versículo. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Essa é a palavra de hoje. Que vocês tenham um bom domingo, que vocês escutem a canção novamente, a nossa primeira canção, e vamos vencendo aí com a graça de Deus, que Deus esteja ministrando no coração de cada uma de nós, para que a gente saia renovada, fortalecida, que cada palavra que entrar no nosso coração, ela vai esmiuçando qualquer pedra, qualquer dureza, qualquer sofisma. Sofisma é uma mentira com aparência de verdade. Satanás é mestre de colocar mentira com aparência de verdade. Quer ver uma mentira, por exemplo? Vou falar uma mentira simples aqui da menopausa. Ah, mas vamos supor que você não é resistente, mas você está aceitando. Ah, mas é uma fase natural, não tem o que fazer. Tem que fazer. Você tem que se cuidar. Você tem que se alimentar melhor, você tem que fazer exercício, você tem que tentar dormir melhor. Então, tem a nossa parte, mas tem que ver as mentiras que são colocadas na nossa mente. Ah, mas minha família toda era assim, eu já estou numa certa idade, eu acho que isso não vai mudar. Vai mudar, porque nosso Deus, ele é poderoso. Então, a palavra diz que Jesus, ele quer fazer tudo isso na nossa vida. Tudo isso. E que a gente não resista, que a gente se entregue ao oleiro, se entrega na mão do oleiro. Começa a entregar, irmãs. Tudo que você tiver dificuldade, começa a entregar. Abra suas mãos como forma de entrega e como forma de receber o novo. E diz, Senhor, eu quero um novo tempo. Eu desejo, eu me abro. E que Deus fale ao coração de vocês. Escute a canção, porque aqui está dizendo em Isaías 61 sobre louvores, né? Que a gente possa louvar o Senhor. Um beijo, fiquem com Deus, tenham um domingo abençoado.